Watterson é o personagem do incrível mundo de Gumball que já beijou mais pessoas diferentes na série. Quem é que vai conseguir parar essa máquina de fazer gol? Mas você já se perguntou o que aconteceu com a primeira crush que ele teve, a Rachel? No episódio A Festa, a gente vê que a irmã mais velha do Tobias pergunta ao Darwin como um cara legal como ele não tem namorada. No auge da sua inocência, o peixe laranja pergunta por que ele precisaria de uma. Então ela responde, pra isso. E aí a personagem tasca um beijo no irmão do Gumball. E a gente sabe que a partir daquele momento, o peixinho nunca mais seria o mesmo. Vamos falar mais detalhes desse episódio daqui a pouco. Mas primeiro, ainda falando do peixinho laranja, de acordo com a história futura dos personagens feita por um super fã da série chamado @iSleep, em breve ele vai ter por volta de 8 filhos. E a vida amorosa dessa verdadeira máquina chamada Darwin Watterson começou exatamente com a Rachel Wilson. Mas por que depois disso a personagem praticamente desapareceu? Por que os dois não continuaram seu relacionamento? Vamos responder tudo isso agora mesmo nesse vídeo. Se ajeita na cadeira e pega o seu lanchinho. Tá começando mais um Teen Videos. Como a gente falou, a Rachel tá um ano à frente dos garotos na escola. E ela é a irmã mais velha do Tobias, colega de classe dos garotos. Na verdade, é graças a ele que todos os alunos da classe do Darwin vão pra festa da Rachel, o que ela odeia a princípio, e no final também. Mas se eles não tivessem ido, ninguém teria aparecido. Afinal, nenhum dos colegas dela foi. E acredite se quiser, gente, isso tem uma ligação direta com o sumiço da personagem, como vamos te mostrar ao longo desse vídeo, então fica ligado. O ponto é que aparentemente a irmã do Tobias tem um certo vínculo com o pessoal mais jovem desde o princípio da série. Isso porque a primeira vez que ela apareceu é no episódio O Terceiro, em que notamos ela conversando com ninguém menos que a Carrie. A gente pode dizer que no mínimo isso é irônico. Afinal de contas, a primeira paixão do Darwin é amiga exatamente da sua última paixão. Todo mundo que vê o desenho sabe que a Carrie é o amor da vida do Darwin. Inclusive, na história ficcional do futuro da série, ela é a mãe dos 8 filhos do personagem que a gente falou lá no início. Então sim, o fato dela e da Carrie serem amigas é um detalhe muito legal. Muita gente nem faz ideia, mas o nome da personagem e do seu irmão são derivados de uma série de livros de fantasia científica juvenil, chamada Animorphos, em que 2 dos 5 protagonistas se chamam exatamente Tobias e Rachel. Depois do episódio em que a personagem e a Carrie são vistas juntas no corredor da escola, a vemos em algumas cenas no episódio O Fim e o Mistério, onde a observamos no anuário de fotos da classe do Gumball, logo abaixo da foto do protagonista, o que significa que em algum momento ela foi colega de classe tanto do Darwin como do Gumball. E guarda essa informação, gente, ela vai ser bem importante pra gente desvendar todo o mistério do sumiço dela. E deu pra notar, né? O membro da família Watterson que a gente mais vai falar nesse vídeo é o peixinho laranja. Então vamos comentar a hashtag Darwin aqui embaixo porque eu adoro a inocência desse cara. Voltando a falar da irmã do Tobias, a primeira vez que escutamos a sua voz é no episódio A Festa. Nele, Tobias convida todos os seus colegas de sala para a festa que a Rachel estava organizando em sua casa. E a personagem fica irada, mas quando o irmão ameaça contar aos pais sobre a festa, ela concorda em deixar o pessoal ir, mas com uma condição: só vai poder entrar quem tiver um par. Então todos começam desesperadamente a procurarem uma dupla para ir. Inclusive, no meio disso tudo, a Penny acaba convidando o Gumball por bilhete, mas ele não entende nada e pensa que é outra pessoa, e amassa e joga fora, deixando ela irada. Outro detalhe bem legal é que o Darwin era tão inocente que nem sabia o que era ter um par. Mas, em todo caso, fica na cara que a Rachel estava fazendo aquela festa, entre outros motivos,
para que rolasse alguma coisa mais romântica. O outro motivo tem relação com o fato dela estar no anuário da classe do Gumball. Tudo indica que Tobias e a sua irmã são gêmeos e devem ter a mesma idade, já que estudam na mesma classe. O que nos leva a deduzir que Rachel deve ser superdotada, e por isso ela tá na classe à frente. E talvez por isso que ela estivesse fazendo aquela festa, exatamente para se enturmar com os novos colegas. Além disso, ela chama todas as outras crianças de bebês, indicando que ela se considera superior, mesmo que tenham a mesma idade. Então, se ela achava o Darwin também um bebê, por que ela teria dado um beijo nele? No decorrer do episódio, a senhorita Simil e o diretor Nigel acabam invadindo a festa. Mas ao contrário do que todos imaginavam, eles na verdade a salvaram, porque ela estava bem monótona. A professora então coloca um rock pesado, e então a festa começa de verdade. O problema é que, ao mesmo tempo, as crianças começam a destruir a casa da família do Tobias, o que deixa a Rachel completamente frustrada, junto com o fato de que nenhum dos seus colegas apareceu. Darwin a consola e fala que vai ajudar a limpar tudo quando a festa acabar. E também diz que é amigo dela, por isso que ele tá lá. E nesse momento a gente pode perceber que a personagem começa a olhar o peixe Watterson com outros olhos. Depois que todos vão embora e Darwin realmente limpa tudo como prometeu, acontece a cena em que ela dá a entender que namoraria com o Darwin. E dá um beijo nele, o primeiro da vida do irmão do Gumball. O peixinho, gente, fica completamente em choque, só que ele tá muito feliz. E se a gente parar pra analisar, esse foi um beijo muito mais de gratidão da personagem. E o Darwin entendeu como era bom beijar. E ao mesmo tempo a irmã do Tobias demonstrou sua gratidão. E eles meio que ficaram kits, a gente pode dizer assim. E isso ajudaria a explicar o motivo dos dois personagens nunca mais terem sido vistos juntos, apesar de ainda estudarem na mesma escola. Mas como a gente comentou, esse foi só um chute inicial da vida amorosa do Darwin, que depois disso teria um rápido relacionamento também com a Terry, e depois com a Carrie, que aparentemente vai ser pra sempre. Depois disso, a Rachel faz só algumas aparições no refeitório da escola em episódios aleatórios, e com a sua família na Daisylândia. Mas a pergunta fica no ar: por que a Rachel sumiu? E existem dois motivos para isso ter acontecido. Mas antes de mostrar pra você, se ainda não é inscrito no nosso canal, clica agora mesmo no botão aqui embaixo e vem fazer parte do nosso time. Assim você fica por dentro de todas as novidades e teorias do mundo das animações. Falando agora dos motivos do sumiço da Rachel, por incrível que pareça, nem a equipe de produção e nem o criador da série, o Ben Bucklett, gostavam da personagem. Claro que eles só descobriram isso depois que fizeram o episódio A Festa, onde ela foi uma das protagonistas. Meio que isso dá a entender que, na verdade, o episódio foi uma tentativa de tentar salvar a personagem. Mas parece que não deu certo, e eles de fato decidiram que não curtem. Lembra que a gente falou que os colegas de classe atuais da Rachel não apareceram na festa dela? Pois é, isso provavelmente deve ser pelo mesmo motivo que os criadores da série não gostam dela, porque ela grita bastante com todos e se sente superior. E isso pode ter total relação com o segundo motivo dela ter desaparecido. Depois que a série do Gumball chegou ao fim na sua 6ª temporada, foram lançados pequenos episódios, chamados Anuário do Darwin. Em um deles, Darwin pergunta pela Rachel, quando tá conversando com o Tobias, e seu amigo diz só que ela se foi. Darwin pensa que a garota faleceu, mas na verdade depois descobre que ela só foi pra faculdade. What happened to your sister Rachel? Oh, she's gone. O que comprova que Rachel é uma criança talentosa, que acabou saindo da classe do Gumball e depois foi pulando de ano em ano até ir parar na faculdade.
lembrando que ela é só uma criança. Isso também explicaria o porquê dela ser tão agressiva ou se sentir superior. Afinal, ela é mais inteligente que todos os seus colegas, provavelmente por isso que nenhum deles apareceram em sua festa, onde ela beijou o Darwin. Mas o fato é que isso foi uma saída da equipe de criação do desenho para dar um fim digno para a personagem, já que eles não pretendem mais aproveitá-la. Considerando que até agora estamos órfãos da 7ª temporada que nunca chegou, e sabendo que os desenhos animados são experts em surpreender os seus fãs, a gente pode afirmar que essa conversa entre os dois vai ser usada futuramente nos próximos episódios do desenho, já que, de certa forma, acabou reintroduzindo uma personagem que muita gente acabou até esquecendo que existia, já que ela mal aparecia nos episódios. Logo, quem sabe novidades sobre a vida amorosa do Darwin não estão a caminho nos episódios do Incrível Mundo de Gumball, que a gente tá ansioso para assistir. Pensando nisso, bem que poderia ter uma história contando como a Carrie e a Rachel eram amigas e como elas acabaram se distanciando porque as duas estavam gostando do mesmo garoto. No caso, o Darwin. Seria legal demais, você não acha? Pelo menos a gente veria a Rachel mais uma vez, quem sabe já formada na faculdade. Estamos deixando 2 vídeos muito legais para você continuar se divertindo aqui com a gente. Valeu e até a próxima!